Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero colocar esse tempo diante de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha falar conosco neste momento. Prepara os nossos corações, ó Senhor, para que a palavra possa penetrar, ó Deus, e venha produzir, Senhor, tudo aquilo a qual o Senhor quer que seja produzido. Pai, eu Te louvo e Te engrandeço. A partir deste momento, toma a minha vida, Senhor. Toma a minha vida em Tuas mãos, ó Senhor, e me usa como instrumento, meu Pai, para essas vidas. Unge os meus lábios, mortifica a minha carne, mas aviva o meu espírito, em nome de Jesus, amém. Só quem quer ouvir a palavra do Senhor, dê uma forte salva de palmas. Por favor, se assente. Amém, igreja? Por favor, abra sua Bíblia. Tem crente aí, tem crente aí. Abra sua Bíblia. No livro de Números, capítulo 7. Eu quero pregar hoje subordinado ao tema: propósitos da injustiça. Repita comigo: propósitos. Não, só quem está vivo. Os mortos só voltem no dia de finados aqui, por favor. Só os vivos. Diga: propósitos da injustiça. Amém? Números capítulo 7, verso 1, diz assim: E aconteceu, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar, e todos os seus utensílios, e os ungiu, e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. Redobre a atenção. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos. Repita comigo: 6 carros. Tá feio, diga 6 carros. E 12 bois. Diga 6 carros. E 12 bois. Por 2 príncipes um carro, e para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés. Quem falou? Para quem? Dizendo: toma-os dele, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os dará aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Diga: cada qual segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar. Debaixo da mão de quem? Pedrinho, sente, Pedrinho. Debaixo da mão de quem? Filho de Arão, o sacerdote. Verso 9: Mas aos filhos de Coate nada deu. Aos filhos de Coate, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros, e os levavam. Querido, querida, só até aqui. Eu quero falar com você nessa noite sobre propósitos da injustiça. O pior sentimento, pastor Rodrigo, que um homem e uma mulher pode ter, é algo chamado injustiça. Não tem coisa mais triste do que nós nos sentirmos injustiçados. Muitas vezes, carregamos isso desde a infância. De repente tem pessoas aqui me ouvindo,
que se sentiram injustiçados da seguinte maneira: tudo que meus pais tiveram foram para os meus irmãos e para mim nada. Tem pessoas que se sentiram injustiçados pelos próprios pais. Eu vejo meu pai, minha mãe, ajuda as pessoas de fora, e aqui dentro de casa meu pai não faz nada. Isso é uma injustiça. Tem pais que se sentem injustiçados pelos filhos. De repente é uma filha única, um filho único, onde os pais fazem de tudo para o filho, e o filho simplesmente não reconhece, e os pais se sentem injustiçados. De repente, a injustiça nasce de um problema de relacionamento. Poxa, eu ajudei tanto essa pessoa, e essa pessoa agora faz isso comigo. Não é justo. Tem muitas mulheres que se sentem injustiçadas, porque ela cuida do esposo, ela cuida da casa, ela faz de tudo, mas não existe uma contrapartida, ela não faz nada por ele, e ele se sente injustiçado, ela se sente injustiçada. Tem pessoas que se sentem injustiçadas no trabalho, porque não falta, não chega atrasado, produz. Quando o patrão precisa que fique depois do horário, ele fica. Se o patrão precisa que ele entre mais cedo, ele entra. Ele produz, ele é pau para toda obra. Mas na hora de promover, ou de premiar, ou de dar um reajuste, outro funcionário é contemplado. Ou na hora que você precisa de uma folga, porque você foi convidado para ser padrinho de um casamento, simplesmente o patrão olhou para você e falou: não dá. E você se sente injustiçado. De repente você estudou para um concurso público, e aí você preencheu todos os requisitos do edital, e você prestou o concurso e você passou. Porém, até hoje nunca chamou, e você se sente injustiçado. De repente na escola, o professor olhou para você e falou assim: olha, estuda isso, porque vai cair na prova. Aí quando chegou no dia da prova, caiu totalmente diferente, e você se sente injustiçado. De repente você se sentiu injustiçado dentro da igreja. O pastor olha para o Paulo, para a Renata, para a Ana, para o Roberto, para a Nádia, para o Giovanni, e nunca olhou para mim. E você se sente injustiçado dentro da igreja. Porém, querido, quando nós passamos por processos de injustiça, faz parte do plano e do projeto de Deus. Só que a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens, Samuel. A justiça de Deus, irmão Nivaldo, é muito diferente da justiça dos homens. Na justiça dos homens, e nós temos advogados aqui, todos nós nos encaixamos, Claudinho Vida Nova, dentro do artigo 5º da nossa Constituição, que diz: todos são iguais perante a lei, independente de credo, raça, condição social e sexo. Mas na justiça de Deus é um pouco diferente. Justiça no conceito do homem: tenho 10 canetas e tenho 10 pessoas para cá, aqui, se eu der uma caneta para cada uma, eu dividi em partes iguais, sim ou não? Só quem está vivo, sim ou não? Sim. Fiz justiça? Sim, dá uma para cada. Mas a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus é assim: eu tenho 10 canetas. Você orou mais? Você recebe 3. Você orou pouco? Recebe 2. Você não orou nada? Não vai receber nada. A justiça dos homens é dividir em partes iguais. A justiça de Deus é dar para cada um o que merece. Quem está me entendendo? É a justiça de Deus. E tem alguém aqui com problemas mentais para querer debater com Deus? Tem alguém que pode questionar a justiça de Deus?
Se a própria Bíblia fala que o seu seu trono está firmado em justiça e misericórdia. Porém, querido, existem situações que nós vivemos, Marino, que é difícil dar glória a Deus, mas precisamos dar. Por exemplo, aqui está a irmã Chiquinha, a irmã, e ela é casada com o irmão Afrânio, e ela é uma ótima esposa, diga amém. Só que o irmão Afrânio traiu a Chiquinha. Ela merecia? E por que Deus permitiu? E os dois são crentes. Por que Deus permitiu? É sobre isso que eu quero pregar agora. Propósitos da injustiça. Vai ter momento que vai acontecer coisas na sua vida que você vai falar assim: Senhor, eu não mereço isso. Quem já passou por isso? Mas dentro desse não merecimento existem os propósitos de Deus. E quando eu estava orando nessa semana, falando para Deus: Senhor, o que é para me servir para a tua noiva? O que é para me servir para a tua igreja? Deus falou: fala sobre os propósitos da injustiça. Ei, é em caso como esse, quando você não merece, mas algo acontece na sua vida e você se sente injustiçado. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Porque Deus vai honrar os injustiçados aqui nessa noite. Quem está me entendendo? De repente você foi acusado de algo que você não fez. De repente tocaram no que não era para tocar. Ei, Deus em 2018, olhe para cá, essa palavra é profética. Em 2018 Deus vai exaltar os injustiçados. Por que Deus permite? E agora entra o texto que eu quero compartilhar com você. Esse texto, no livro de Números começa onde Êxodo termina. Pergunte onde? Em cima do Monte Sinai. O livro de Êxodo termina no Monte Sinai. E o livro de Números começa no Monte Sinai. Mas você vai entender que entre Êxodo e Números existe o livro de Levítico, que eram as leis, que foi dada a Moisés em cima do Monte Sinai, dentro dos 40 dias e 40 noites que Moisés ficou lá. E naquela época, o povo tinha um GPS, que você não encontra no camelódromo, que você não encontra em nenhuma loja de departamento. Pergunte: que GPS era esse? A nuvem de glória. De dia, em Israel e no Egito, o sol é escaldante. E Deus mandava uma nuvem de glória para proteger o povo do calor. E à noite, aquela nuvem de glória era transformada em coluna de fogo para proteger o povo do frio. Pergunte por quê? Porque Deus tem compromisso para aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, Deus tem compromisso com você, meu irmão. Se você está no lugar certo, onde Deus te colocou, Deus, Ele tem compromisso de cuidar de você. E se for preciso, Ele coloca uma nuvem de glória sobre a sua casa, uma coluna de fogo no teu caminho, mas o mal não te atinge e você não morre no deserto. E preste atenção. E quando a nuvem ia, o povo seguia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem ia para a esquerda, o povo ia para a esquerda. Quando a nuvem ia para a direita, o povo ia para... Era o GPS deles. Um GPS que não vende em qualquer lugar.
E Deus colocou sobre a sua vida. Deus colocou. E agora aquela nuvem ficou parada no Monte Sinai, pastor Adriano. A nuvem parou onde? Pergunta por quanto tempo? 1 ano. 1 ano. E quando Moisés estava no Monte Sinai, Moisés era o líder. Moisés era o... Deus falou diretamente com Moisés. Queridos, aprenda algo. Eu não canso de dizer as mesmas coisas nesse altar. Deus não quebra princípios. Quem está me entendendo? Deus não quebra princípios. Ainda existe uma liderança e a liderança precisa ser respeitada. Tem muitas pessoas, querido, que estão passando por cima de Moisés. Miriam fez isso e ficou leprosa. Por isso que tem muitas pessoas leprosas hoje na igreja. Preste atenção, porque Deus falou algo comigo. Cuidado em quem você recebe oração. Cuidado com quem coloca a mão sobre você. Porque a sua vida financeira vai terminar igual de quem está orando por você. Vou repetir, olha para mim. Tua vida financeira vai terminar idêntica da pessoa que está orando por você. Se você quer uma cobertura sólida, fique debaixo apenas de uma cobertura. Ei, o que muitas vezes você joga no lixo, tem pessoas pagando caro para ter. E você está recebendo de graça, quem está me entendendo? Moisés estava no monte, pastor Adriano, e Deus falou para ele assim, Marcele: Moisés, descendo lá, eu tenho um projeto. Moisés fala, qual é o projeto? E Deus falou, eu quero morar no meio do povo. Teve alguns que já entenderam. O projeto em 2018, Deus quer morar na tua casa, Deus quer morar com você, Deus quer morar com você. Quem está me entendendo? Deus quer armar acampamento na tua casa. Na tua casa. Deus quer ficar lá. Deus fala para Moisés, irmã Luciene Ortiz: olha, até hoje o povo caminhou e eu não tinha um lugar. A partir de hoje eu quero uma casa no meio do povo. Faz uma casa para mim, Moisés, e essa casa será chamada tabernáculo. Moisés olha e fala: Senhor, eu não sou construtor. Não é você, Moisés, mas debaixo da sua liderança eu coloquei um homem capacitado, chama-se Bezaliel. Vai lá que está tudo preparado. Senhor, eu não tenho recurso. Moisés, debaixo da sua liderança eu coloquei talentos. Vai lá, pede ouro, prata, bronze, cobre, tecido, madeira, cetim, prepara de tudo que está tudo preparado. Moisés desce com um véu no rosto. Com o quê? Pergunte por quê? Porque o rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus e deixava as pessoas cegas. Quando Moisés desce, Moisés fala: Deus falou comigo que quer morar no nosso meio. Segue Moisés e a presença de Deus não vai se afastar de você. E aí Moisés fala: Deus me deu um projeto de um tabernáculo. Bezaliel falou: joga no meu peito que eu vou assumir esse BO. Porque o líder não consegue fazer tudo. Aí Deus coloca pessoas capacitadas para fazer. E Deus vai levantar muita gente para fazer o que eu não posso fazer aqui neste lugar. Deus vai levantar pessoas mais capacitadas do que eu, querido. Deus já começou a levantar. Quem crê nisso? E aquele povo agora, pastor Rodrigo, trouxeram prata, ouro, pastor Cássio, trouxeram tudo. E começaram a montar o tabernáculo.
levaram 9 meses farinha para ficar pronto. Quanto tempo? 9. Quanto tempo? 9. Quando estava tudo pronto, Moisés entra lá dentro para orar. Chega 2 homens, trazendo 6 carros e 12 bois. Quantos carros? Quantos bois? E chama Moisés. Moisés! Moisés! Sai para fora, Moisés! Moisés sai do Santo dos Santos. Ele deixarão Nadab e Abiú lá dentro. Quando ele sai, ele olha aqueles homens segurando 12 bois e 6 carros e diz: Moisés, Deus mandou trazer. Escute. Moisés olha e fala: mas Deus não mandou eu pedir nem carro e nem boi. Deus falou ouro, prata, bronze, tudo que precisou está aqui. E aqueles homens falaram: mas foi Deus que mandou. Eu sinto a presença de Deus. É um negócio que começa a queimar, irmão. É gostoso demais. É bom demais. Aí Deus agora fala com Moisés, Márcia. Moisés, recebe os carros e os bois. Moisés, para quê? Porque esses carros e bois vai servir no ministério da minha casa. Fala por irmão do seu lado. Moisés não queria, mas quando Deus manda, Moisés tem que voltar atrás. Moisés recebe. Projeta para mim, capítulo 7, verso 4. Acompanha a leitura, querido. Não deixa ninguém distrair você não. E falou o Senhor a Moisés. Quem falou? Senhor. Dizendo, olha o que Deus fala para ele: recebe os dele. Deus estava mandando receber? Sim ou não? Sim. E serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os dará a cada qual segundo o seu. Deus mandou dividir em partes iguais? Não. Sim ou não? Não. Começa a terminar a mensagem agora. Moisés agora vai até a tribo dos levitas, e havia lá 7 famílias. Quantas famílias? 7. Mas Moisés tinha que escolher apenas 3. Moisés tinha que escolher quantas? 3. Quantas ficariam de fora? 4. Moisés escolhe a primeira família, a família de Gerson, os gersonitas. Quem? Vem cá. Segunda família, família de Merari, os meraritas. Vem cá. Terceira família, dos coatitas. Vem cá. Fala por mão do seu lado. Como você acha que ficou o coração das outras 4 famílias? Provavelmente se sentirem injustiçados. Ei, a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Aqueles outros 4 podiam falar: Moisés, por que eles e não eu? Porque Deus tem os seus mistérios. E os mistérios de Deus nós nunca vamos entender, querido. Mistério é mistério. Parece que aconteceu uma grande injustiça,
Mas Deus tinha um propósito. Moisés olhou para eles e falou assim, ó, se apresentem no arraial, porque vai ter uma reunião geral. Fala para o irmão, sei lá, 2 milhões de pessoas. Quanta gente? 2 Campo Grande, uma Aquidauana e um Anastácio junto. 2 milhões de pessoas, 2 milhões, reunido no arraial. Moisés agora chama os levitas e fala assim, olha, tenho eu uma bênção para entregar para cada um de vocês. Eles ficam alegres, diga amém. E Moisés agora começa a repartir a bênção. Você está preparado? Coloca para mim o verso de número 6, Maju. Estavam todos presentes. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. E a deu aos? Olha a divisão. Eu quero que você redobre a sua atenção agora. Senão você não vai entender o que Deus quer falar com você. Se o teu filho estiver chorando, irmã, levanta, leva para dar água para ele. Diz assim: 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson. Quantos carros? Quantos bois? Olha para cá porque eu quero fazer você refletir. Vamos fazer conta. Quantos carros eram no total? Quantos? 6 dividido por 3 famílias daria quantos para cada? Quantos? 6 dividido por 3. Quantos carros ele deu? Bateu? Quantos bois eram no total? Quantos? 12 dividido por 3. Quantos bois ele deu aqui? Aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. Só que enquanto Gerson recebia, Merari e Coate estava observando, falando, será 4 carros, volta lá ao 7, querida, serão 2 carros e 4 bois para Gerson, serão 2 carros e 4 bois para o Merari, serão também a mesma quantidade para mim. Só que agora, a divisão é outra. Verso 8. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari. Quantos carros? E quantos o outro tinha recebido? 4 mais 2? Sobraram quantos carros? Nenhum. 8 bois mais 4 bois, dá quantos? Quantos bois sobraram? Segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Verso 9. Mas aos filhos de Coate, 1, 2, 3. Finalizo a mensagem agora. Um recebe 2, outro recebe 4 e outro não recebe nada. Os coatitas olharam e disseram assim, pastor, que injustiça é essa? Isso é uma injustiça. Isso não pode acontecer. É uma injustiça. Os coatitas estão sentindo a mesma coisa que você sentiu quando você foi injustiçado. Os coatitas podiam falar, então não quero mais saber não, Moisés. Você me humilhou perante 2 milhões de pessoas. Eu vou embora. Mas diante das injustiças de Deus, existem alguns propósitos. Quem está me entendendo? Se você não está, você vai entender agora. Fala para o irmão do seu lado. Primeiro propósito é injustiça.
Deus quer conhecer o teu coração. Fala para o teu irmão assim, ó, como está o teu coração? Fala, ele está preparado para ver o teu irmão ganhar mais do que você? Primeiro propósito da injustiça. Você está preparado para ver Deus exaltar o teu irmão e você não? Ei, como que está o teu coração? Você está preparado para ver de repente o teu concorrente crescer mais do que você? Porque a Bíblia fala para nós chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Tem pessoas que Deus não dá nada, sabe por quê? Porque o teu coração não consegue se alegrar com quem está recebendo. Você não consegue compartilhar da mesma alegria. Ei, eu estava conversando com 2 engenheiros, correndo atrás de um monte de situações para a construção da nossa catedral, e um deles olhou para mim e falou: ei pastor, pelo projeto que o senhor está me falando, tua igreja vai ser uma das maiores de Campo Grande. Falei, querido, pode até ser, mas não é a motivação do meu coração. Ele falou, qual é a motivação? A motivação não é concorrer com as outras igrejas. A motivação do meu coração é mostrar a grandeza do Deus que eu sirvo. Ei! Eu contei aqui na Avenida Bandeirantes tem 11 igrejas. Eu quero ver as 11 maiores do que a nossa. No Aerorancho tem 232 igrejas. Eu quero ver elas maiores do que a nossa. Porque se eles crescem, é o reino que está crescendo. Alabandaravas. Ei! Primeiro propósito da injustiça, irmão. Deus quer saber como está o teu coração quando você é injustiçado. Quando você é injustiçado, você espana? Porque se você espana, você é frouxo. E Deus não tem compromisso com frouxo. Deus tem compromisso com valente. Ei, fala para o irmão do seu lado, não aguenta, pede água. Fala para ele, aqui o mocotó é forte. Ei, eu estou injustiçado. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou dizimar mais. Quem vai perder você, Zé Mané. Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa da sua oferta, Deus não precisa da sua presença. Somos nós que precisamos dele. Se quando eu me sentir injustiçado, eu chegar para minha esposa e falar, amor, vamos voltar para São Paulo, vamos embora, aqui já deu o que tinha que dar. Deus vai olhar e vai falar para mim assim, ô Zé Mané, pode ir, já preparei outro muito melhor do que você para ficar lá na CCA. Porque ninguém é insubstituível. Se eu morrer hoje, amanhã Deus levanta outro muito melhor do que eu para pregar aqui. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Ei, o primeiro propósito quando nós somos injustiçados, Deus quer saber como que está o nosso coração. Se você tem um coração rebelde ou se você tem um coração de servo. Porque o servo, quando é injustiçado, ele espera o tempo de Deus. Porque no tempo de Deus, Deus fará justiça na vida dele. Agora o coração rebelde, irmão, quando ele é injustiçado, Paulo, ele quer transferir responsabilidades, pastor Cássio. Este é o primeiro propósito. O segundo propósito, quando você é injustiçado, Deus quer exaltar o teu ministério. Se você tivesse entendido. Segundo propósito, irmão, Deus quer exaltar o teu ministério. Quando você conhece uma pessoa que está no auge ministerialmente, senta com ele para conversar, pastor Andressa, senta com ela para conversar, pastor Elisa, você vai ver que aquela pessoa foi ferida, foi machucada, foi ingestada, foi pisada, foi envergonhada, mas Deus exaltou. Eu não conheço nenhum grande homem ou mulher de Deus que chegou na posição onde Deus colocou sem antes ter passado por muitas injustiças. Você vai ver qual foi o fim dos coatitas que foram humilhados. Ei,
De repente você foi injustiçado no casamento, minha irmã. Você foi injustiçado no casamento, meu irmão. Você foi injustiçado em várias áreas. É Deus forjando o teu ministério. É Deus forjando o teu ministério. Naquele momento agora, redobre a sua atenção, por favor. Naquele momento agora, a nuvem começa a andar. A nuvem estava parada há quanto tempo? Quanto tempo levou para construir o tabernáculo? Só que agora, pastora Andressa, olha o que acontece, Nájila. A nuvem começa a andar. Se a nuvem começa a andar, é hora de quê? É hora de quê? Lembra que a nuvem era o GPS? A nuvem andava, o povo andava, a nuvem parava, o povo parava. Então eu estou falando com você, igreja. A nuvem começou a andar, era hora de quê? Levanta a sua mão que vai uma palavra profética. A nuvem vai andar e a tua vida vai começar a andar para frente. A nuvem começa a andar hoje. A nuvem começa a andar. Só que quando a nuvem começa a andar, Fábio, nós não sabemos onde ela vai parar e nem quando vai parar. Naquele momento, Águida, cada um tem que pegar a sua bagagem para viajar. Cada um tem que levar a sua. Fala para o irmão do seu lado. Você tem que levar a sua bagagem. Fala, eu não vou levar a tua bagagem. Tem muitas pessoas, querido, que não carrega a sua bagagem e fica sobrecarregando os outros. De repente, em um ministério, pegar o Aliançar, por exemplo, tem 20 pessoas no Aliançar, 12 carrega a carga e 8 fica encostado. Ei, não somos um só. Não dá para 10 jovens carregar toda a carga e os outros 50 ficar de braço cruzado. Não dá numa igreja como a nossa, metade dos pastores levar a carga e as outras metade ficar assim. Cada um tem que levar a sua bagagem, e a bagagem é o que Deus determinou para cada um de nós. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Ei, chega, né, irmão, de você sair para o culto, e aí vinha a pessoa lá, o endemoniado. Leva meu pedido de oração lá para o pastor. Manda ele levar a carga dele, porque você já está levando a sua. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? E Deus não dá uma bagagem maior do que você pode carregar. Por favor, entenda. Não estou falando para você deixar de ser intercessor. Você tem que interceder sim pela tua casa, interceder pela tua família, interceder pelos teus amigos, mas você não pode carregar a bagagem dele. Ei, a nuvem começou a andar. É hora de... Aí, Marcelo, todo mundo agora começa a montar a sua bagagem. Todo mundo preocupado com a sua? Quem já foi viajar aqui? E quem esqueceu algo? Foi viajar e esqueceu algo em casa? Te fez falta? Aí você começa a tomar cuidado para não esquecer nada. Diga amém. Todos montaram agora e pegaram a bagagem. É hora de? Só que estavam esquecendo de uma coisa. Pergunta o quê? Quem ia levar a casa de Deus? 9 meses para ficar pronta. Vai deixar a casa de Deus para trás? Sim ou não? Ei, e é o que muitas pessoas estão vivendo hoje. Pensa só na própria bagagem, na própria casa, e a casa de Deus fica em último plano. Você quer ser abençoado? 1, 2, 3, 4. Coloque a casa de Deus em primeiro plano na tua vida. Porque o que adianta, querido, você se preocupar com a sua casa se Deus não está no meio? Deus ali era representado pela Arca da Aliança. Aí Moisés falou: opa, está todo mundo preparado?
Antes de trocar as trombetas de prata, lá de Números capítulo 10, espera aí, vamos levar também a casa de Deus. A irmã entendeu. Vamos levar também a casa de Deus. Ah, então eu vou lá ajudar, eu vou lá. Moisés falou, opa, não é bagunçado assim não. Pode ser bagunçado na tua casa. Na casa de Deus é com ordem e decência. Ah, não é assim não, Moisés? Não. Só quem vai levar as coisas de Deus é quem Deus escolheu. Gersonitas, vem cá. Meraritas, vem cá. Coatitas, vem cá. Traga os seus carros e os seus bois. Começaram a colocar as coisas dentro do carro. Moisés olhou e falou, isso aqui vai com os meraritas. Isso aqui vai com os gersonitas. Aí tinha vários objetos enrolados em um pano azul de púrpura. Um deles pesava aproximadamente 300 quilos. Quantos quilos? Os coatitas olham e falam, Moisés, eu acho que eu não vou poder ajudar não. Você não deu nenhum carro para nós? Moisés falou, eu não dei carro mesmo não. Vocês não vão ter o privilégio de levar no carro. Vocês vão levar nos ombros. Onde? O que é que nós vamos levar? Essas cortinas? Esse rolo de véu? Não. Você vai levar aquelas caixas grandes que estão no pano azul ali. Tem certeza, Moisés? Tenho certeza. Não dá não, Moisés. Coloca uma vara de um lado e do outro. Colocou? Chama mais 4. Cada um leva uma parte no ombro. E agora vai? Vai. Faça a mesma coisa com aquilo. A mesma coisa com aquilo. Vocês vão levar nos ombros. Ei, presta atenção. A família de Gersonitas e dos Meraritas foram embora com o carro de boi. Passaram por eles, tchau. Curte bem o deserto, eu tô indo. A nuvem foi, tô indo. De repente, alguém bateu nos bois e falou assim para os coatitas: eu tenho, você não tem. De repente lá fora, tem alguém que fala: eu tenho, você não tem. De repente alguém fala: Deus me deu e não te deu. Calma, nada como um dia após o outro e a nuvem está andando. A nuvem está andando. Passados 5 dias no deserto, quanto tempo? Quanto tempo? Onde? A nuvem para, Marcele. A nuvem? Redobre sua atenção, mais 10 minutos eu termino meu sermão. O que eu vou falar agora é resposta para muitas pessoas aqui. A nuvem? A nuvem? Se a nuvem para, as pessoas? Era hora de descanso. Era hora de quê? Deus fala o meu coração para falar para a igreja agora. Tem muitas pessoas que estão cansadas do deserto que está passando. Deus está preparando descanso para você. Deus está preparando um descanso naquele deserto que você está passando com teu filho, com a tua filha. De repente o teu filho está viciado em jogo, de repente a tua filha está na prostituição, e você já está lutando, está caminhando pelo deserto. Ei, tem profeta aqui no altar. Deus está preparando descanso. Deus está preparando descanso. A nuvem para, Sandrinha. É hora agora de descarregar, pastora Andressa, tudo aquilo que eles trouxeram, suas bagagens. O povo estava com fome,
O povo queria montar suas tendas para dormir, Duarte. Mas Moisés agora dá uma ordem. Moisés agora dá uma? Moisés fala: ninguém vai montar a casa. Ei, você não vai montar a sua casa. Você não vai montar a sua casa. Você também não. Por que, Moisés? Primeiro nós vamos montar a casa de Deus. Escuta. Os meraritas e os gersonitas falaram: então vamos montar, Moisés. Está aqui, ó. Vamos descer tudo. Moisés falou: não. O mais importante não é o que vocês trouxeram. O mais importante não está vindo de boi. O mais importante está vindo nos ombros. Fala para o irmão do seu lado: o mais importante não está no carro importado. Fala: nem no nacional. Fala: o mais importante é o que você carrega nos ombros. Preste atenção. Mas Moisés, eles ficaram lá para trás. Será que eles não morreram nesse deserto? Moisés falou: não quero saber, vamos esperar. Tem muitas pessoas que estão na sua frente há muito tempo e está achando que você vai morrer no deserto. Não vai. Tem pessoas que estão ocupando uma cadeira que era para você ocupar, mas não significa que você vai morrer no deserto, querido. Não significa. Tem pessoas que olham com ar de deboche para você, dizendo: esse aí já era. Calma, é com muito suor, é com muito esforço, mas você vai chegar no lugar onde Deus determinou. Depois de muito tempo, vem vindo os coatitas, quase sem poder andar, fraco, mas eles falavam: o que está nos meus ombros é sagrado. Que injustiça! Alguns receberam carros e outros bois e eles não receberam. Que injustiça! Só que Deus fala para Moisés: o mais importante não foi o que vocês trouxeram. O mais importante é que os coatitas estão trazendo. O que parecia injustiça era um plano de exaltação de Deus. Eles vão chegando. E quando eles já não têm mais força, pastor Adriano, chegam diante de Moisés e fala: cheguei. Aquelas pessoas falam: mas o que tinha de tão importante no ombro deles? Eu vou descobrir para vocês verem. Aqui está a Arca da Aliança. Segura. Dentro tem o pote de maná, para mostrar que Deus ainda dá a providência. Aqui ainda tem a vara de Arão que floresceu, para mostrar que o povo é escolhido. E aqui ainda tem a tábua das leis do mandamento, para falar que quem obedece tem vitória. No ombro deles tem o propiciatório com os 2 querubim, onde é espargido o sangue para perdoar pecado. No ombro dele ainda está a mesa dos pães asmos para a Páscoa. Ali ainda está a bacia de purificação. As coisas mais pesadas estavam nos ombros deles. Moisés, vamos comer, estamos com fome. Sim, vamos comer. Mas vocês vão servir primeiro os coatitas. Quem foi servido primeiro não foi quem andou de carro de boi. Quem foi servido primeiro não é quem saiu e quem largou na frente.
Mas quem foi fiel na caminhada, te prepara, porque Deus vai honrar a injustiça a qual você está passando. E eu termino meu sermão agora. Monta a casa, o tabernáculo, o Senhor monta as tendas, eles comem, a nuvem está parada. Pergunta, e aí? Deixa eu voltar para os dias de hoje. E eu fecho a Bíblia e termino meu sermão agora. Eu preguei 55 minutos para chegar nesse ponto. Olhe para mim. O mais sagrado que você tem é o que Deus colocou para você carregar nos seus ombros. Aqueles homens tentaram largar, mas não podiam. E Deus não dá uma cruz maior do que você pode carregar. De repente você está carregando o teu casamento nos ombros. Não abre mão dele, continua carregando. De repente você está carregando os teus filhos nos ombros, não abre mão deles, continua carregando. De repente você está carregando a tua empresa, o teu comércio nos ombros, continue carregando. Deus não dá uma cruz maior do que você pode suportar. De repente você está carregando a tua família nos ombros, continua. Você não pode largar. Porque Deus escolheu os teus ombros. Pergunte quando? Ah, deixa para lá. Não, deixa para lá. Deus escolheu os seus ombros quando você ainda estava no ventre da tua mãe. Deus falou, eu vou preparar os ombros dele, eu vou preparar os ombros dela, porque a caminhada vai ser longa, e ele, o que é mais sagrado, eu vou colocar nos ombros deles. Faz assim ó, nos teus ombros. Se você estava pensando, isso, fique com as mãos sobre os seus ombros. Se você estava pensando em largar o que Deus colocou nos seus ombros, Deus está mandando te falar assim: covarde, não larga, porque Deus te capacitou. Segura os seus ombros, segura, porque isso aqui é profético. Você não abre mão dos seus sonhos, você não abre mão dos seus projetos. Não importa se tudo está conspirando contra, se o vento é contrário, não abra mão, porque a nuvem parou, e a nuvem está parada esperando você chegar. A nuvem está esperando você chegar, querido, e quando você chegar, você vai falar: valeu a pena, sofri, caminhei, mas Deus me deu vitória. O seu ombro não é qualquer um. Deus está falando com os coatitas aqui. Propósitos da injustiça. Deus permitiu a injustiça para exaltar os coatitas lá na frente. 2018, lá no final, você vai cantar o hino da vitória, você vai erguer a bandeira da vitória. Quem está me entendendo? Ei, como que está o teu coração? É um coração rebelde? Ei, finalizo agora. Fique de pé, por favor. Olhe para cá. Coloque novamente a mão em seus ombros. Luta, todos nós passamos. Notícias ruins, todos nós recebemos. Injustiça, todos nós sofremos. Mas maior do que a injustiça é a capacidade de carregar coisas sagradas que Deus colocou nos seus ombros.
Maior do que tudo isso, Enzo, quietinho, Nicolas, quietinho. Maior do que tudo isso, são as promessas que Deus colocou nos teus ombros. E eu quero orar pelos seus ombros agora. Hudson, feche os seus olhos. Pai, na tua presença, Senhor, eu quero te apresentar os nossos coatitas que aqui se encontram. Coloque a mão nos ombros, coloque isso. Você vai sentir Deus te preparando. Você não desiste dos teus sonhos. O que o diabo quer é que você desista dos seus sonhos, que você desista do seu ministério, que você desista das suas promessas, que você volte atrás, que você desista da conversão do teu genro, da tua nora, que você perca as forças e deixe de lutar pelo teu casamento. Mas eu quero te falar que hoje as tuas forças serão renovadas, serão restauradas. Você não morre neste deserto, meu irmão. Você não morre neste deserto, minha irmã. Vai recebendo as palavras que o teu pastor está lançando, porque o teu pastor está falando com muito temor e tremor. Você não morre nesse deserto. O que estão falando sobre você é mentira de Satanás. Você é valioso, você é importante para Deus. Feche os seus olhos, eu quero ministrar algo agora. Nós estamos aqui em mais de 900 pessoas. Tivemos um culto com a igreja lotada de manhã. E eu quero profetizar a mesma coisa que eu profetizei. Coisa linda. Estou vendo a noiva quebrantada já. De repente você não foi chamado para ser Merari. De repente você não foi chamado para ser gersonita. De repente você foi chamado para ser coatita. E coatita carrega peso. Não tire a mão dos seus ombros, não tire, permaneça. Permaneça, eu estou vendo algo celestial descendo sobre a igreja. Como coatita. Deus não te deu uma cruz maior do que você pode suportar. Você vai sair dessa. Você vai dar a volta por cima. Lembra dos seus sonhos. Lembra dos seus projetos. Pois bem, acredite neles. Acredite neles. Deus vai honrar. Deus vai cumprir cada um deles. Hoje está vindo um fortalecimento. Nem que for para chegar de joelhos, mas você vai chegar no lugar da promessa. Os seus ombros nunca mais serão os mesmos. Seus ombros são muito pequenos diante de uma promessa tão grande. Mas eu quero dizer que a vitória para a tua casa está chegando através dos seus ombros. Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Acende aí, Tutu. Olha para o irmão do seu lado. Fala para ele assim: você é um coatita. Não, mas põe ânimo nisso aí. Fala: você é um coatita. Fala: apesar das injustiças, os propósitos de Deus são maiores. Quem crê nisso? Senta glorificando a Deus, querido. Glorificando a Deus. Cadê o glória a Deus?